área, já está conosco aqui a Válvia Garrote, já tirou até essa pulseira barulhenta que ela usava, mas agora a gente vai começar a entrevista aqui. Ele hoje tá exigente, gente. Porque para não... Cheguei de pulseira, ele tira essa pulseira, pessoal não faz ficar barulho. ouvindo ruídos estranhos. Vou mostrar só o barulho, peraí. Ó, vai pensar que ela tá algemada ou que tá com a tornozeleira eletrônica. E, gente, ele tem dia que ele é São Lunga, mas hoje ele tá São Lunga ao extremo. A gente tá aqui, ó. Tô preocupado com a Tatá, tô preocupado com a Tatá. Pois é, Tatá, isso é muito amor. Aí Vamos a lá. gente que resolva aqui. Só isso. Vamos lá, vamos falar sobre a aposentadoria do INSS, quando é possível corrigir o valor do benefício após o fim também da revisão da vida toda. Você está sabendo dessa história da revisão da vida toda, né? Então fundamental você ficar atento em relação a isso. A pergunta principal sobre esse tema é o seguinte: a revisão da vida toda já não existe mais, né? Em quais situações ainda é possível pedir uma correção ou a reanálise do valor da aposentadoria? Bom dia, Válvia Garrote. Bom dia, meu amigo Marcos. É sempre uma alegria estar aqui com você. Da mesma forma. Essa quarta-feira é sempre muito abençoada. Mas vamos lá, gente. É o seguinte. O que é que ocorre? Vê, como o Marcos bem falou para vocês, né? Revisão da vida toda não existe mais. Essa revisão da vida toda era assim, muito esperada por todo mundo. O nome já diz, ia revisar todas as contribuições. E o que é que restou? Restou, na verdade, o seguinte: já existiu, Marcos, já foi a época em que, olha só, tô falando como se eu fosse bem, né? Nós somos jovens, mas existiu na literatura, vamos dizer assim, a sua cara, se vocês vissem a cara que o Marcos fez agora... Vá, minha amiga, avance. Já existiu uma época no direito previdenciário que nós tínhamos algumas revisões que elas eram assim: olha, quem se aposentou do ano X ao ano Y tem direito. Isso aconteceu muito, eram revisões em massa. Hoje, como tudo tem mudado muito na Previdência, o perfil das revisões também mudaram. Então, você perguntou quem hoje, quais as revisões que ainda existem? Existem, as revisões hoje, elas são caso a caso. Exemplos. Por exemplo, hoje não existe mais, como eu falei, aquelas de grande massa, mas existem elas. De repente você tinha um tempo de contribuição, vocês têm que pensar o seguinte: sempre uma revisão vai estar linkada a um erro que existiu e não foi consertado antes da aposentadoria. Exemplo, tinha um período de contribuição que não foi contado para sua aposentadoria. Essa daí, com certeza, vai ser uma revisão e tende a aumentar o valor da sua aposentadoria. Teve um período, como a gente já falou muito aqui, que tem a data de admissão, mas no CNIS está em aberto. O que é que acontece? O INSS não contou esse período. É mais um período que você vai ter condições de revisar e requerer que eu. Sabe uma outra que é importante? Que nosso amigo Marcos Chola, agora não, que ele está muito bem assessorado aqui pela advogada previdenciária, isso não vai acontecer, mas que poderia acontecer, vocês que têm atividades concomitantes, que eu também, tantos outros profissionais liberais, além de vocês pagarem além, que na atividade a gente já busca isso, quando vocês se aposentam, essas atividades que foram concomitantes, soma-se as contribuições. Então, o que é que acontece na prática? Não é somada a contribuição. Então, você recebe menos. Então, perceba, há ainda um número muito grande de possibilidades, mas é caso a caso. É olhar a tua vida e ver o que é que aconteceu na vida do Marcos que não foi observado na aposentadoria. Vamos falar uma coisa que as pessoas que têm uma idade um pouco mais avançada não sabem, né? Mas, obviamente, todo o sistema foi digitalizado. Então, quer dizer, há uma memória digital de tudo que a pessoa passou na vida e é o que possibilita você, quando acessa por meio dos códigos, né, devidamente bem orientada e formada como você descobre o histórico daquela pessoa, empresas que ela trabalhou, que faliram, enfim. Isso. Mas hoje o INSS já digitalizou tudo, né? Em regra, deveria. Na prática, nem sempre. Ainda tem coisa de papel amarelado que você tem que... Tem. Sabe o que é engraçado? Engraçado para não ter outra palavra. Ontem eu falava com uma servidora que ela disse assim: olha, eu trabalhei no ano de 96 e não tem registro em canto nenhum. E era iniciativa privada, colégio. Sei. Né? Ela é uma professora. E ela tinha documento? Não. Caramba. Então, o que é que acontece? É aí onde está a importância. A gente acha que, não estou mandando vocês guardarem todos os papéis. Hoje, como você bem falou,
Tá aí a internet, né? A evolução, graças a Deus, está aí para isso. Então, digitalizem, criem uma pasta virtual, coloquem num drive. Não sei fazer, chama tio, sobrinho, parente à direita, mas montem essa pasta virtual, guardem todos os documentos que vocês tiverem. Porque a grande mudança de uma revisão vai partir dos documentos que você tem e o INSS não guardou ou não tem por alguma razão. Pois é, eu venho de uma família de juntar coisas, né? Aprendi com mamãe. Mamãe sempre muito organizada, pasta de papai partiu, mas tinha tudo lá. Processo, ação, o que é que estava tramitando, seguro, não é? Tudo estava lá. E ela tem a dela também. Papéis amarelados, né, que ficam. Alguns que, depois que eles mudaram o perfil do papel, é aquele que vai apagando. Ela ia, tirava xerox. Ela ia, tirava xerox para ficar lá legível. Então, aprendi com mamãe que a gente não pode jogar as coisas fora. Mas isso não é uma realidade das pessoas. Elas se mudam, saem de uma cidade para outra. Enfim, isso tudo vai criando complicações também de um modo geral. Como o aposentado, ele pode perceber que o valor que ele está recebendo está abaixo do que deveria. Pois é. Eu tenho um caso prático, né, de uma pessoa que me procurou e ela disse, olha, eu recebi, porque acontece muito assim. Eu pagava em cima de, sei lá, 4 salários, hoje eu recebo 2. O que é que aconteceu? Por quê? Gente, dentre as várias situações, esse caso especificamente, ela tinha períodos concomitantes e o INSS não somou as contribuições. Então, é isso que o Marcos está dizendo. Você precisa ter... Se você não quer juntar os papéis como Marcos e mamãe fazem, vocês podem, trabalhando de casa hoje, chama alguém, digitaliza, faz um print, pega o celular, vai guardando. Por quê? Porque essa pessoa, ela conseguiu demonstrar que tinha atividade concomitante e devido a isso a gente ingressou com o processo e ela vai ter aí mês 1.200 a mais. Então, multiplica isso, volta os retroativos 5 anos e daqui para frente você tendo 1.200 a mais por mês. Por quê? Porque não foi observado esse somatório de contribuições. Então, esse é um caso muito, assim, corriqueiro de pessoas. Isso não é uma coisa que está muito distante da realidade, Marcos. Esse exemplo que eu dei, a gente vê muito. O INSS não faz essa contagem. Então, esse é um exemplo clássico. Todo aposentado, ele tem direito a pedir uma revisão ou existe critério também para isso? Todo aposentado tem direito. Todo aposentado e pensionista. Todo mundo que tem um benefício, eu vou além. E quando eu digo um benefício é social, o aposentado, o pensionista, aquele que recebe um auxílio doença, aquele que está aí recebendo um auxílio acidente. Então, receber um benefício previdenciário tem sim direito a revisar. Mas qual é o tempo? Em quanto tempo eu posso? E aí, aqui, antes de falar o tempo, eu queria deixar uma observação. O que é que normalmente deve ser feito, né? Assim, para que as pessoas elas tenham esse cuidado. Não é chegar e fazer um pedido de qualquer forma. Precisa primeiro avaliar se existe aí uma condição de melhoria financeira. Então, o necessário é que haja um estudo prévio. Claro. Né? Eu vou reavaliar a vida dessa pessoa, eu vou reavaliar esses documentos. Tem condições, no caso concreto, de buscar um novo entendimento para aquele caso? Você tem como que revisar? investigar, tem que ter... Sim, porque a gente já viu casos onde a pessoa diminui o dinheiro, porque também pode errar para mais, viu, Marcos? E paciência, é o risco da revisão. Por isso, não dá, né? Mas é por isso que tem que ser feito um estudo prévio. Tem que ter o contato com o especialista, Uma né? pessoa que tenha gabarito para isso. Olha, isso aqui a gente vai revisar. Se vocês forem procurar algum profissional e ele, vamos entrar de qualquer forma, não entrem. Olha, eu preciso que primeiro seja feito o estudo, porque senão você pode correr o risco de diminuir. Quais são as revisões mais frequentes atualmente? Olha, já existiu, é porque pro Marcos eu dizer, mas olha o nome das revisões, viu, Marcos? Que já existiu. Buraco negro. Uau! Por isso que eu não queria falar esses nomes. Eram revisões de grande massa, de período X a período Y, existia isso. Tá, são as datas, agora eu entendi. Mas o que é que acontece? Hoje não existe assim, qual a revisão que mais tem? Qual o nome da revisão? Como eu falei, revisão hoje é caso concreto. Não existe antes, existia muito assim. Olha, o tipo de revisão. Não, hoje não existe. Mas, por exemplo, quais são as revisões que hoje existem, que é caso concreto, não é mais de grande massa, não existe um público Y, um público X. Todo mundo é passível de revisar. Isso é fato.
Primeira coisa. E segundo, quais as revisões que existem? Se a gente estiver falando de regime geral, a gente vai olhar sempre o que CNIS dessa pessoa e ver como foi que foi fundamentada aquela aposentadoria ou aquela pensão, e a partir dali fazer o estudo e dizer, ó, tá aqui o erro. Então é estudo mesmo do caso concreto. O nome é esse mesmo, Servidor. CNIS, é? CNIS. CNIS é o documento. O documento é, como eu costumo dizer, que é como se fosse a nossa identidade. O CNIS é a identidade para o INSS. É o que existe lá do Marcos do que para o INSS. Eles existem com aquele documento. É. Já um servidor público, eles também podem e devem revisar os benefícios dele. E aí existem sim alguns benefícios. Por exemplo, o que é que pode acontecer com o servidor? Um reajuste que não foi dado a ele, ou o reajuste foi dado e não foi respeitado o valor daquele percentual. Atuou numa função, era para incorporar, não incorporou. Progressões que não foram observadas, Não é isso, né? Exatamente. Então, assim, tem várias, perceba, tem várias situações, vários tipos. Então, é caso a caso. Não caiam nessa besteira. Já foi o tempo, insisto, já foi o tempo que existia grande massas de tipos de aposentador, de revisão. Hoje não, é caso a caso. Como é o cálculo aí do pagamento dos valores atrasados e até quantos anos podem ser cobrados? Eu sei que quando você tem 10 anos, mas hoje, para vários casos, só reconhece até 5. Isso você me ensinou. Tá um não é? aluno Porque a gente queria botar para quebrar no meu, mas eu só podia voltar até 5 anos. Então eu aprendi na prática, né? É assim que funciona. Aprendi no bolso, no, né, Marcos? Perdendo. No órgão que mais dói, o bolso. Aprendi perdendo, exatamente. Mas vamos lá, o que é que acontece? Existe o direito de ação e existe o direito do efeito financeiro daquela ação. Uhum. Os prazos são diferentes para isso. O direito de agir, o direito de buscar a ação, você tem até 10 anos. Ah, tá. Tá? Para motivar o processo. Perfeito. Porém, como eu sempre digo, o direito não assiste a quem dorme. Se o Marcos passou dos 10, quer dizer, o Marcos tem 10, mas ele demorou, ele vai ter um castigo. Qual é o castigo? Prazo prescricional. Efeito financeiro, 5 anos. 5 anos, então, entendi. Perde aí 5 anos de dinheirinho, gente. Existe risco de o benefício ser reduzido? Você falou que sim. Então, por isso que tem que estudar para não mexer no que tá, né? Agir com estratégia, por favor. Qual a orientação para quem desconfia de erro no cálculo da aposentadoria, mas ainda não sabe por onde começar? Ótimo. Primeira coisa, você tem que pensar. De quando eu recebi o meu primeiro pagamento, passou 10 anos? Se passou 10 anos, infelizmente a notícia não é boa, você não consegue mais revisar. Salvo, por isso que eu amo direito, tem as exceções, se você está tratando de uma revisão de reajuste. Sei. Aí você consegue. Bom, é a única exceção. Tirando isso, então, observa primeiro o prazo. Segundo, o que é que você vai observar? O quanto antes você procurar um profissional habilitado que tenha o cuidado de fazer um estudo prévio, isso é importantíssimo, não vão de cara fazer aquele pedido genérico que você pode perder aí, e é você quem perde. Então, você tem que ter o quanto antes, correr para buscar alguém que veja a sua documentação, que analise o seu caso concreto, e quanto antes você entrar com um pedido, você vai ter o dinheiro todo, né? Porque são 5 anos de atrasado. Então, se você quer garantir os 5 anos de atrasado, corra. Antes de encerrarmos, participação de ouvinte José Carlos no programa. Bom dia, galera da Mix. Ouvindo aqui o papo da doutora, eu tenho hoje 30 anos de contribuição, devo ter uns 15 de periculosidade, que foi o tempo de ônibus, e devo ter também uns 20 anos de rural. Eu gostaria de saber se hoje eu tenho direito, com 62 anos, tenho direito à aposentadoria tipo híbrido, né, que junta o tempo rural com o tempo de contribuição. Seu José Carlos, que alegria ter o senhor aqui conosco. O senhor está aí trabalhando e nos ouvindo, não é? Que bom. Deus abençoe seu trabalho e sua vida. Deixa eu dizer para o senhor, tem sim, notícia boa. Tem direito, sim, a uma aposentadoria híbrida. E sabe o que é melhor, seu José Carlos? O senhor vai poder pegar esse período que o senhor, pelo que o senhor falou, o senhor é motorista de ônibus, não é isso? Pronto, então, sendo motorista de ônibus, ela é vista hoje pelo Poder Judiciário como um período de atividade especial. Em sendo período de atividade especial, olha que legal, a gente pode transformar esse período de especial, reconhece primeiro, que tem atividade aí
de risco, um motorista de ônibus, depois de reconhecer, a gente transforma isso em tempo comum e o senhor vai ter aí um acréscimo nesse tempo de pelo menos 40%. Então, a gente cresce o tempo, busca o tempo rural, porque a gente vai ter que, tudo isso tem que ser documentado, reconhece o tempo rural do senhor e, se a gente chegar num cálculo onde, antes, fazendo todas essas estratégias, se até 2019 a gente consegue aposentar o senhor com os 35 anos, porque vai crescer aí esse tempo, o senhor pode ter regras anteriores à reforma, que são até melhores. Então, é isso. Notícia boa para o senhor. Não deixe de procurar esse direito, agora que o senhor já sabe que tem. E Deus abençoe, estamos sempre aqui à sua disposição. Valeu, é isso aí, Valber Garrote, né? Sempre atenta todas as quartas-feiras aqui na nossa quarta previdenciária, tá? Olha, esse direito, isso que ela falou aqui para aposentados, também vale para pensionistas, tá? Isso. Desde que, se para você que é o aposentado, tem que estar com demonstração de documentação, se a senhora vai representar justamente o falecido, aí é que tem que ter exatamente a ideia de estar atento quanto à documentação, né? Isso é fundamental, sempre tem que ter isso, né? Documentação, exatamente. Esse rastreio, né, da documentação, ele tem que funcionar. Valber Garrote volta na quarta-feira, se Deus quiser, aqui falando sobre as dúvidas envolvendo a Previdência. Boa viagem para você. Obrigada, até lá, Valber. Posso colocar a pulseira agora? Pode, por favor, algema. Coloca. Boa viagem. Obrigada, sucesso, Deus abençoe cuidado, a todos. Boa semana. nas estradas, tá? Sim, senhor. Beijo. Olha, 7 horas e 48 minutos, quando a saúde pede urgência, cada